Para você que está conectado no Esporte Jundiaí, um grande abraço. Aqui é Thiago Batista. Vamos falar um pouco dos campeonatos brasileiros, mas não da Série A, Série B, C, D, mas sobre o ângulo do futebol paulista. Estou fazendo esse vídeo, pois eu vi durante a semana um vídeo do Biratã Leal falando sobre os clubes do interior de São Paulo preferirem a Série A1, a Série A2 do que uma Série C, uma Série D do Campeonato Brasileiro, até mesmo uma Série B do Campeonato Brasileiro. Um vídeo muito bem feito pelo Biratã Leal, que é o comentarista da ESPN Brasil, no qual tive o prazer de conhecer num jogo da Copa do Mundo. Vou até colocar a foto que eu tirei junto com meu irmão num jogo da Copa do Mundo em 2014. A gente assistiu juntos Argentina e Suíça, e aí eu conheci ele. E o Biratã é gente boníssima demais. E foi um vídeo muito bem feito, argumentos muito bons. E eu quero comentar sobre essa questão de Série B, Série C, Série D, sobre o ângulo do futebol do interior de São Paulo, até porque eu vivo aqui o futebol do interior de São Paulo, Paulista e Jundiaí, né? A gente sempre acompanha a Copa Paulista, os clubes aqui de Série A2, Série A3, né? Hoje o Paulo está na Série A3, tem a Bezinha, né? Então eu quero falar um pouco disso aí sobre o futebol paulista, né? Que ultimamente está ficando muito longe da Série B, Série C, Série D, não está tendo aquele protagonismo como tinha na década passada. Na década passada o futebol de São Paulo era protagonista, hoje a chama desapareceu, né? Primeira questão, hoje a Série C ela tem 20 times apenas, né? Há algumas temporadas atrás até tinha 60, 64, 80. Isso, claro, diminuiu um pouco a força do futebol paulista. O futebol paulista colocava muitas equipes na Série C do Campeonato Brasileiro, até porque havia muito interesse dos times do interior de São Paulo, né? Mas isso foi enfraquecendo, até com a criação da Série D também. Então, a Série C ela só tem 20 times, e eu acho muito ruim a Série C ficar limitada a apenas 20 times. A maioria dos países, a Série B mesmo, tem mais de 20 times. Tem 24, 22, a Espanha 22, Itália acho que é 22 também, a Inglaterra tem 24, como a sua Série C tem 24, tudo bem, lá na Inglaterra joga pontos corridos. Mas, por exemplo, a Espanha, a Série C dela tem 80 clubes. Acho que poderia se aplicar esse modelo no Brasil, até porque os clubes não têm tanto poder financeiro, especialmente quem joga a partir de Série C para baixo. Até mesmo uma equipe de uma camisa forte sofre numa Série C na parte financeira, um Santa Cruz, um Remo, um Paysandu mesmo. Eles sofrem em boa parte do campeonato. E poderia ser um campeonato mais regionalizado, com mais times, que privilegia os confrontos locais. A CBF poderia implantar isso, até o Biratã falou isso brilhantemente, na minha opinião, poderia ser feito também a partir da Série C, na minha opinião, na Série C para baixo, até uma Série E. Daria para fazer isso perfeitamente no futebol brasileiro. Com uma fase final nacional, reunindo os melhores times, eu acho que o modelo espanhol é o mais copiável, digamos assim, para o futebol brasileiro. Eu acho que é o melhor modelo que poderia se implantar a partir de Série C. E a Série B com 24 times, na minha opinião. Só não faria pontos corridos direto à Série B. Eu classificaria os 2 primeiros para o acesso, ou os 3 primeiros. Gosto dessa história do 4-4, aqui no futebol brasileiro, do acesso. E do quarto até o 11º, um playoff, aí, quem sabe, para definir a última vaga. Pode ser até em jogo único, para dar mais emoção. Uma outra ideia que eu faria, para não, vamos dizer assim, apagar as rivalidades históricas do futebol paulista, até mesmo na capital, mas também no interior, em vez de nós termos o Paulistão como campeonato que os grandes disputam, a Copa Paulista, que é aquele campeonato que os clubes disputam para manter calendário, eu faria o inverso. O estadual a partir da Série E, tá? Seria o estadual para os clubes de menor investimento, e faria uma Copa Paulista para os 16 melhores ranqueados do estado no ranking da CBF. Jogo único, para não acabar a rivalidade estadual e para não acabar uma tradição do futebol brasileiro, que são os confrontos regionais, até mesmo entre os grandes. Mas também entre as equipes do interior, e também entre as equipes do interior contra uma equipe grande. Faria uma Copa Paulista com 16 times só, 16 melhores ranqueados, se enfrentando em jogo único, 4 datinhas, não vai matar ninguém. Isso aí sobre a Copa Paulista, o que eu faria, até posso gravar um outro vídeo, que eu voltaria àquela Copa dos Campeões, que era bem legal, não ocuparia muito data não, até de vez em 16 datas de estadual, 4 de Copa Paulista e 4 de Copa dos Campeões, todo mundo acha que quer aprovar.
É a ideia que eu tenho aqui, posso gravar um vídeo futuramente. Com o campeonato regionalizado, os custos caros seriam menores para as equipes do interior. O paulista mesmo sofre. Só que, como o Biratã falou, os dirigentes vê que o Paulistão é melhor do que uma Série C por conta dos gastos. Porque a Série C e uma Série D, você tem gastos. Uma vez eu perguntei pro dirigente, pô, seria legal, né, o time subir, né, na época da Bzinha para disputar 3, porque vai disputar a Copa Paulista, aí quem sabe tem a chance de disputar uma Série D do Brasileiro. Aí o dirigente falou assim pra mim, mas vai ter gasto, vai ter muito gasto, não é legal, é melhor ficar na 3. Eu prefiro jogar uma 3 do que uma Série C. Eu penso justamente o contrário, até porque o torcedor do Paulista ficou acostumado com isso aí e quer sentir esse gosto de novo, disputar uma Série B do Brasileiro, como disputou entre 2002 até 2007. Né? O torcedor do Paulista se acostumou com isso e eu acho que os dirigentes têm que pensar um pouco também nos seus torcedores. O torcedor hoje quer uma coisa mais nacional, ele não quer apagar a rivalidade estadual, mas ele quer alcançar voos maiores. Eu acho que os dirigentes têm que pensar nisso e não apenas somente na conta financeira. E aí eu vou dar um exemplo de como o futebol de São Paulo perdeu protagonismo nos últimos tempos. Eu fiz um levantamento, eu lembrava de cabeça isso aqui, mas fui checar. Ó, Série B de 2007. Foi a última vez que o Paulista até de Jundiaí disputou a segunda divisão nacional. Dos 20 clubes, 8 eram de São Paulo. Eu vou repetir. 8 eram de São Paulo. 8. Praticamente os times de São Paulo eram privilegiados. E conseguiram fazer um campeonato horroroso. Se for fazer a soma. Né? Porque dos 8 apenas um subiu, a Portuguesa. Fez um belíssimo campeonato naquela oportunidade. Não era a Barcelusa, tá? Era outra Portuguesa, mas não era aquela Barcelusa que encantou a gente. Portuguesa subiu. Participaram Marília, São Caetano, Ponte Preta, Barueri, Santo André, que só fizeram figuração. O Marília até disputou acesso lá. O São Caetano foi uma decepção, tinha sido vice-campeão paulista, fez uma péssima Série B, na minha visão, uma péssima Série B, decepcionante. Agora, pior foram Paulista e Ituano, conseguiram ser rebaixados os dois naquela Série B. O Paulista com um grande time, tinha Rodrigo Fabre, tinha Marcel que jogou no Palmeiras, Gilcinho que brilhou no Corinthians, o goleiro era o Vitor, e o Paulista conseguiu a proeza de ser rebaixado. Tinha Marco Aurélio como lateral direito, Santos, tinha o Ricardo Lopes, lateral que fez muito sucesso no Ituano. Era um bom time do Paulista. Marcos Denner era o atacante do Paulista. E o Paulista conseguiu a proeza de ser rebaixado com aquele time. Infelizmente. Então também tinha um bom time, também caiu. Só para lembrar, naquela época, em 2007, o Guarani nem estava na Série A e nem estava na Série B. Estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Série C. E o Guarani não subiu naquele ano. O Guarani ficou, se eu não me engano, ele morreu na primeira fase ainda da Série C, ou na segunda. Ele nem chegou àquele octogonal como tinha naquela época. O Guarani morreu cedo naquela Série C. Para você ver. Mas mesmo assim, o futebol de São Paulo tinha 8 times na Série B. 8, vou repetir. Aí no ano seguinte, a Série B, ainda São Paulo teve 7 times. Aí fez um papel legal, né? Tudo bem, tinha o Corinthians, né? Que tinha a obrigação de subir. Aí subiu o Santo André, Barueri juntos. Né? Teve o Avaí que foi o intruso do mercado paulista, digamos assim. Mas o Marília caiu. Ponte Bragantino, desculpa, brasileiro, como é que a sigla? Ponte Bragantino e São Caetano fizeram a figuração no campeonato. Mas desde então, São Paulo não teve uma quantidade grande de participantes. Em 2007 teve 40% dos participantes, quase 50%, quase metade da Série B era composta por times paulistas. E basicamente do interior, apenas um da capital, que era a Portuguesa. Os outros 7 eram do interior. E mesmo assim, o São Paulo podia ter crescido naquela oportunidade e ter disparado o futebol interior, não. Decaiu demais. Série B em 2017, o futebol de São Paulo teve apenas 3 representantes. Aliás, 2. Oeste e Guarani. Oeste e Guarani. Este ano vai ter 4. Botafogo, Guarani, Ponte Preta e Oeste. Ainda tem o Bragantino na Série A do Brasileiro. Mas ó, em 2017, quando não tinha nem parceria com o Red Bull, o Bragantino era da Série C. Pra vocês terem uma ideia.
Série B do brasileiro, tava Oeste e Guarani. A Ponte estava na Série A nesse período, em 2017. E hoje, para 2020, São Paulo tem 4 times, 20%, mas já teve 40. Já teve 40. E esses números não devem voltar tão cedo. Porque a Série C, a participação de São Paulo, é muito fraca nessa década. Que vai se encerrar, né? O campeonato de 2020, que vai terminar em 2021, vai valer para a década ainda de 20, tá? Só para vocês terem uma ideia. São Paulo tem 8 títulos de Série C e 9 vices. O segundo colocado, que chega mais perto, é Goiás, com 4 títulos e 2 vices. Mas, nesta década, o que São Paulo perdeu foi demais. São Paulo, vamos fazer um exercício que ou foi campeão ou vice, tá? Não vamos contar acesso, campeão ou vice. São Paulo teve, 2012, o Oeste campeão, e foi o último título do estado na Série C. E o último, vamos dizer assim, campeão ou vice, que agora faz uma final, né? Foi o Guarani em 2016, quando perdeu a decisão pro Boa Esporte. Mais nada. A última vez que São Paulo terminou entre os 2 primeiros lugares foi em 2016, 4 anos atrás. E o último título já faz 8 anos. Foi com o Oeste de Itápolis. Na época era de Itápolis, agora é o Oeste de Barueri, né? Então, só 2 títulos, só 2 vezes que São Paulo ficou entre os 2 primeiros lugares nessa década. Diferente da década passada, que é já o futebol moderno, quando foram 8 times de São Paulo figurou entre os 2 primeiros lugares. Em 2 vezes figurou entre os 2 primeiros lugares do estado de São Paulo. Pegou tanto o título como foi vice. 2001, Paulista, que na época era o Et Jundiaí, que tinha parceria com a Parmalat e era um grande time. Era um time que tinha que subir com o pé nas costas, como fez, e foi campeão com o pé nas costas. Era um time que o Nenê, por exemplo, que joga hoje no Fluminense, era banco de reservas. Exatamente, o Nenê era banco de reservas daquele time. E não tinha espaço para ele naquele time. É um time que tinha Marcinho, o Maurinho, que jogou depois com muito sucesso no Santos e no Cruzeiro, o goleiro era o Arthur, o zagueiro tinha o Anderson Batatais, tinha o Wagner Mancini como jogador, e brilhante jogador, Fábio Gomes, que jogou no Palmeiras, o artilheiro da Série C, que foi o Jean Carlos, que era um carioca muito de fara de gol. Era um grande time aquele do Paulista e merecidamente foi campeão. E o vice foi o Mojimirim, que hoje morreu, né? O Mojimirim morreu no futebol de São Paulo. Infelizmente. O Paulista só não morreu porque sempre aparece uma chama que ilumina Jaime Sintra. 2002, o Marília foi vice-campeão. Mas aí em 2013 repetiu-se o que aconteceu em 2001. Ituano foi campeão e Santo André foi o vice. Ali já dava para perceber que o Santo André podia aprontar como aprontou em 2004 na Copa do Brasil, né? E o Ituano vinha com uma base que tinha sido campeão paulista no ano anterior, né, em 2002. 2004, um acesso e um título surpreendente, na minha opinião, do União Barbarense. Ninguém esperava. Se fizesse uma bolsa de aposta naquela época, ninguém esperava que o União Barbarense fosse campeão. E foi lá e subiu. Mas olha com a força do futebol de São Paulo. 2007, o Bragantino foi campeão. O Bragantino que tinha sido finalista do Paulistão, semifinalista do Paulistão, perdão. Tinha perdido o Marcelo Veiga no começo do campeonato, porque ele veio para o Paulista, depois foi para o América de Natal. Mas quem termina aquela Série C foi o Marcelo Veiga e campeão da Série C. Em 2008, o Guarani é vice-campeão da Série C. 8 vezes São Paulo figurou entre 2001 e 2010, ou campeão ou vice, ou os dois juntos. Diferente dessa década, que somente 2 vezes ou figurou com um título ou foi vice. Muito pouco para o futebol interior de São Paulo, que precisa urgentemente repensar esse modo de ficar priorizando o Campeonato Paulista de Série A1, Série A2, Série A3, ou até Bzinha para alguns, né? Tem gente que até prefere jogar Bzinha do que jogar Série D do Brasileiro se bobear, pela mentalidade. Prefere um calendário de 3 meses do que um calendário do ano inteiro. Só que isso faz morrer o clube. Faz morrer a paixão do torcedor. Porque nenhum torcedor aguenta ficar 9 meses sem ver sua equipe em campo. Se não jogar a Copa Paulista, como alguns optam. E às vezes a Copa Paulista pode durar 2 meses para um clube. 2 meses. Se for eliminado na primeira fase. É muito pouco. O futebol de São Paulo precisa urgentemente pensar melhor na questão nacional. Priorizar a questão nacional e parar de ficar pensando apenas
no Paulistão, que ultimamente é paulistinha para os clubes do interior. Um grande abraço, até a próxima!